Vamos lá. Então, respondendo à pergunta da Liz, o que que eu faço? Em primeiro lugar, sempre que me pedem, acontece com muita frequência, porque os órgãos públicos têm uma grana que eles precisam gastar, e aí eles, Uhum, me mandam uma proposta, né? Eu achei uhum. engraçado que pediu também na semana passada, assim, na correria, não tem que ser até amanhã. Tem que ser até amanhã. É, Aí tem eu virei assim, para né? ela e falei, então, o ideal seria a gente fazer uma conversa, pelo menos, né? Uma Sim. conversa contigo para entender as demandas, para saber o que que você já fez, o que que você não fez, em termos de intervenção, no âmbito do planejamento para aposentadoria ou para longevidade, tal, tal, tal. Mas se não tem esse. Aí ela falou: não, não tem tempo, não sei o quê, eu também estava com a agenda quase fechada. Falei: então vou te mandar uma proposta padrão do que tem sido mais vendido. É importante você ter essa proposta Uhum, pronta. sim. Então, e nessa proposta pronta, eu insiro uma descrição de todas as etapas que eu considero ideais. Então, Tá. tem a descrição da própria pesquisa, com Sim. em torno de 800 colaboradores. Nem sei quantos tem nessa empresa, mas coloco lá. É, a, qual que é? Aí depois vem uma reunião que eu faço de design thinking, de condução para definição do nome, né, em construção da identidade Sim. visual. Em geral, eu coloco Tá. lá só uma reunião. Se tiver mais, aí depois tem que inserir outro valor. É, sim. Aí, divulgação, também orientações para divulgação e lançamento do programa, etapa 3. Comunicação. Exato. E aí também, se for da Longeva palestra, o valor da nossa palestra de lançamento, que apresenta os Tá. resultados da pesquisa, põe lá. Sim. Aí a Sim, etapa sim. 4 seria a condução do programa num molde básico, 8 encontros, Sim. online, tal, tal, tal. Aí vem a Tá. avaliação de reação feita por nós. Aí na seção investimento, eu coloco o valor de cada etapa. Tá. É, como eu costumo Dependendo. fazer isso. Aí eu faço assim. Então, o que que eu faço? Eu tenho essa proposta pronta, porque essa é a demanda, mas às vezes a demanda que vem também na correria é de outra coisa, às vezes é de ciclo de Sim. palestra, às vezes é Sim. de, enfim, outra demanda. Então, aí dentro, se você tiver oportunidade, esse é o caso, tipo, né, Express. E você manda e espera a resposta, dá 2, 3 dias, eu pergunto, fulaninha, mandei a proposta, recebeu? Quando a pessoa não deu retorno ainda, depois de setenta e Sim. duas horas. Agora, se tiver a oportunidade de fazer a pesquisa, o que que em geral, quais são os temas que a gente aborda nessa pesquisa? Aí a gente pode fazer um encontro sobre isso. É, acho que isso que Envolve era legal, análise em uma sabe? série de escalas, e na maioria das vezes, sendo bem sincera com você, assim, eu gostaria muito de aplicar uma escala exatamente como ela foi publicada, mas é muito raro isso acontecer. Sim. Porque quando a gente vai validar com a área de gestão de pessoas, Secretaria de Não, Recursos né? Humanos, eles falam, não, a gente não quer perguntar isso. Sim. Né? Então você tem que adaptar e acaba que depois você não aproveita para publicar esses dados, porque Sim. pode até tentar, dependendo, mas tipo, né, escalas de fulano, 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 adaptada, 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 sendo que você Aí não não. tem, aí perde valor, né? Aí você teria, dependendo que, para publicar, nesse caso, fazer análises mais complexas depois para identificar alfa de Sim. cromba e outras coisas, ou seja, os índices de confiabilidade dessa amostra, Sim. E tu pega né? uma boa amostra, né, Ju? Pelo que eu ouvi tu falar aí. É uma boa amostra que tu Não, aí pega, né? varia. Por exemplo, olha só o que aconteceu. Vou dar um exemplo aqui. No sistema indústria, eu tinha feito um valor de pesquisa, eles contrataram todas as etapas. Olha, alegria, né? Tipo assim, uhul, soltar fogo. Isso é errado. Em geral, o povo só quer enfiar a goela abaixo o PPA, Sim. né? Com o valor que tem. É isso. Às vezes, raramente, essa organização, então, quis fazer pesquisa. Aí, eu, ai, que maravilha. Aí fiz uma pesquisa super completa de inclusão das práticas com os fatores para descobrir como é que eles estão se planejando, inserir a Incepa, inserir, né, outro artigo internacional com as práticas mais atuais. Aí a área das pessoas falou assim: isso acontece no Brasil? Tem alguma empresa que adota isso? Porque eu não conheço. A gente não faz metade do que está dizendo aí. Aí eu falei, não, não faz, mas o que que a gente faz nesse caso? A gente adapta a instrução da escala para colocar o quão importante você acha e não Sim. quão satisfeito você está com, Sim. por exemplo, a sensibilização dos líderes para o etarismo. Não, não tem, eles não Não fazem. tem. Então, Não faz. seria o quão importante você acha que tais práticas seriam, né? A gente muda o Importante. tipo de Sim. escala.
Mesmo assim, a Sistema Indústria não quis, falou assim, não, a gente, na verdade, quer uma pesquisa só para avaliar os interesses, que aí, nesse caso, é bem menor, não é uma pesquisa para todo mundo, é uma pesquisa só para o público-alvo de Sim. quem vai participar do programa. E na primeira turma deles, infelizmente, a gente estava até conversando sobre isso, né, Xênia, no início, que o público-alvo não deveria ser só quem está perto da aposentadoria, né? Se preparar para a Claro, faculdade, deveria ser desde cedo, a gente sempre falou. desde cedo. Mas eles nunca tinham oferecido turma. Então, o critério deles acharam que a demanda tinham 128 pessoas acima de 55 anos. Aí eles falaram, a gente só quer fazer pesquisa com 128. Você falou da quantidade, eu lembrei disso. Pois é. Aí eu pensei, né? Mas o valor que eu coloquei lá para fazer a pesquisa era de 800 pessoas. Mas no meio do andar da carruagem, eles só quiseram fazer com 128. Uma pesquisa simples, tipo, quais temas você tem mais interesse, como está se Tem planejando carga para o futuro. horária, tarará. O melhor dia da semana, uma pesquisa descritiva, simples. Sim, Eu não falei nada de que o valor era da completa, eles simplesmente pediram essa, eu falei, então tá, beleza. beleza, né? Na verdade, nem foi um valor tão alto também, mas às vezes isso acontece. A gente faz na proposta e é aprovado algo mais amplo, sistêmico, preventivo à organização, que é um trem simples. Não foi nada do que aconteceu no lugar, né? Que agora estamos lá, então assim, não teve pesquisa. Com certeza, não, Não não teve. teve? Não teve, não teve. Ah, tá. Aí, Aí assim, vocês estão tentando, então, planejar um programa sem a pesquisa. exato. Aí eles E já eles já começaram a fazer as implementaram palestras. algo antes? Eles começaram agora a fazer as palestras para sensibilizar. Isso é aberto para todo mundo. Legal, ótimo, isso aí. Aí só que aqui, o nível o índice de participação está sendo baixíssimo, daí eles estão ficando frustrados, sabe quando tu te ri por dentro, assim? Falei, E gente, você tem liberdade para comentar com eles qual que é a hipótese dessa não, baixa? não, com certeza, assim, pelo Ah, menos isso eu sim. tive, sabe? Daí eles falaram, nós fizemos tudo errado. Então, daí agora vamos terminar essa sequência de palestras, e aí eu acho que a gente vai conseguir fazer uma reavaliação, e aí para o ano, eu acho que eles Eles se. pensaram num nome atrativo? Então, eles só botaram trilha da aposentadoria. Aí tem aposentadoria no E aí, nome. daí já dificulta, né? Daí, assim, não engajaram as pessoas para participar da construção desse nome do programa. Isso é uma coisa muito legal, né? Quando tu trabalha com Legal. responsabilidade. Foi bom que essa conversa me deixou essa ideia, que a gente pode conversar no próximo encontro sobre como fazer uma pesquisa, né, um bom diagnóstico de diversidade e É, planejamento para aposentadoria. eu acho que é uma boa, Ju. Diversidade e inclusão etária, né? Pode ser. É. Legal. Bacana, pessoal. Até para Vou deixar nós, anotado. Juliana, até para nós que não fazemos esse trabalho aí de planejamento para aposentadoria, mas o nosso trabalho também interessa esse diagnóstico, né? Para o trabalho que a gente Uhum. faz também é interessante, né? Claro, claro. E também ajuda vocês a. Porque, no fim das contas, pessoal, o método, as estratégias de pesquisa, né, e tal, elas são as mesmas. Pode ser. Estou até lembrando aqui que a Carol está aqui, né? Pode ser um treinamento em LPIs, que a Carol é especialista, está planejando agora o dela, que o tema é outro, o contexto é outro, o ambiente institucional é outro. Mas se essa instituição quisesse fazer, antes até da formação, uma pesquisa, um diagnóstico, seria bem bacana, né? Porque o Para entender diagnóstico, as na reais verdade, demandas. eu Cabe acho em que é todo isso, lugar. assim. O que eu falo sempre quando me pedem uma capacitação? Eu falo, olha, eu posso trazer o básico que eu costumo abordar, agora o ideal para atender as reais necessidades de vocês Claro. seria. Aí o que eu faço hoje em dia? Assim, eu incluo no meu valor um questionário simples. Eu posso até compartilhar aqui com vocês para mostrar, porque eu tenho um exemplo recente, inclusive, só para dar uma ideia, tá? Aí a gente Ah, começa, como somos poucos. Então, eu uso o formulário mesmo, o Google Forms, gratuito. E aí, então, nesse caso, foi uma oficina para 8 pessoas, então, bem mais simples, né? O TRT10 já tem programa de educação para aposentadoria, eles já adotaram, já tinham feito uma formação com a Cris em 2017 e 18, já tem nome, chama Saber Viver, já tinham feito algumas ações.
Então, eu tinha feito uma etapa de diagnóstico que a gente chama análise documental. Deixa eu ler tudo que vocês fizeram. Uhum. Aí eu pedi para eles a pasta. Deixa eu ver até se eu tenho aqui para mostrar. Acho que eu pus aqui na pasta da Longeva. Peraí. PPA. Aí o pessoal mandou para mim a pasta com tudo que eles já fizeram. Legal. Isso é análise documental. Vocês têm quais encontros, tal, tal, tal. Aqui é a logo deles. Uhum. Bem Ficou bonita. bonitinha, tem ações para pré e pós-aposentadoria, ou seja, programas diferentes para quem está aposentado ou Sim. não, e tal, tal, tal. Aí eu fiz um estudo disso e depois, além disso, eu apliquei essa pesquisa curta. Porque você Sim, participou da capacitação anterior? Sim ou não? Né? sim. Aí, que mais? Aí você viu, ó, a maioria, 5 disseram Uhum. que sim, mas 3 disseram Uhum. que não. Entre as ações do programa já oferecidos, quais você considera que deveriam ser mantidas? Explique o Sim. motivo. Aí, tal, tal, tal. Aí fiz uma Tá. análise de conteúdo depois disso, né? Ou, nesse caso, para uma organização que é isso, já tinha ações, não é do zero. Claro. No âmbito da promoção da inclusão etária e de uma educação para aposentadoria, quais ações você acha que eles deveriam implementar? A maioria falou, não sei, não tenho opinião formada. Por fim, quais suas expectativas em relação à oficina? E, para finalizar, gostaria de deixar mais algum comentário. A maioria disse, não, 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 não. Só parabenizo pela palestra, porque eu fiz a palestra de abertura lá. Tá, então, às vezes, são poucas informações, mas ajuda, né? Uhum. E aí, depois, eu construí o conteúdo da proposta com base nesse resultado aqui. Ótimo. Deixa eu ver se Mas é tem... isso, sempre dá uma diretriz, né, Ju? É, Um ajuda. dá um direcionamento, tu já sabe o que que eles viram, o que que eles. Pois é. Mas então é isso. Vamos começar, então, com os Uhum. pitches? Eu queria fazer só um comentário, Juliana, Sim, Emanuel. em relação a essa questão dos programas, né? Sabe que a gente está vivenciando a implementação lá. Manuel, dá para você aumentar o volume um pouquinho? Está baixo, né? É. Tá. Se sou eu que estou falando baixo ou se é alguma conexão aqui. Vamos ver. Está melhor? Está melhor ou não? Tá, Tá. sim. Pode ser que seja eu mesmo que estou falando baixo. Mas uma coisa que eu percebi lá no órgão em que eu trabalho, né, que a gente tem passado por essa fase, né, Juliano, de implementação do programa, assim, desde o começo, é que o tema aposentadoria, ele restringe, na minha opinião, tá? E pelas impressões que a gente tem vivenciado desde então, né, desde 2019, que o tema aposentadoria em si, ele restringe um pouco o público, né? Restringe muito o público. A pessoa, quando não está pensando em aposentadoria, Não não, vai. e a maioria não está pensando, né? E ainda tem aquele Perfeito. lugar comum que diz assim, eu não vou nem me aposentar mais. Hoje em dia ninguém nem se aposenta mais. Então tem várias interpretações que parece que afasta mais ainda o público, se não for muito bem feito o chamamento, né? Então Uhum. eu lembro que eu já comentei isso muito com a Juliana, né, em outros momentos. Eu acho que a questão da longevidade, de que nós vivemos uma vida mais longa, e que aposentar-se ou não é só um evento, porque para mim é isso. O aposentar-se ou não é um evento, óbvio que é um evento que tem todo um processo que antecede e que vem depois dele, mas ele é só um evento diante de algo muito maior, né? Como a gente Por tá... isso que a gente sempre tem falado que a gente tem que usar os nomes mesmo, educação para longevidade. Tem que já partir de uma perspectiva, o termo aposentadoria ainda carrega uma conotação negativa, né? Para mudar isso só dentro do programa, porque o ideal é sensibilizar todo mundo pensando em uma vida longeva, em uma vida. Claro, eu fico, claro, em prol da minha empresa, eu fico usando o termo vida longeva, mas pode ser uma vida próspera, Plena, um futuro. próspera, tempo de É, planejar. E, por exato, exemplo, um olhando para tema, uma longevidade outra ativa. coisa,
E outra coisa, por exemplo, lá no órgão, lá ficou Educação para Aposentadoria, Longevidade e Gestão da Diversidade Etária, né? Então, são três coisas diferentes, na minha visão. Porque quando você fala em gestão da diversidade etária, você está pensando muito mais em ações para quem está no órgão, que continua, vamos dizer, na atividade profissional ali dentro do órgão, dentro de uma perspectiva organizacional, né? Dentro do órgão, atuando, e como fazer essa gestão da diversidade etária dentro do órgão, que pode ser até um programa à parte de um programa de longevidade. Me permite a minha visão, né? São minhas interpretações, né? São coisas que podem estar conectadas ou não, né? Então, por exemplo, esse tema que você comentou aí da futuros temas, uma coisa que eu percebo, Juliana, é que, por exemplo, sempre que se fala, mesmo na TV, volta e meia a gente vê alguma propaganda, alguma reportagem na TV sobre o tema diversidade nas organizações, né? E eu vejo que o tema da diversidade etária ele ainda é pouco enfatizado. Você vê falar muito em diversidade de gênero, diversidade racial, inclusão A gente também vê isso nas LGBTQI+. pesquisas, que entra gênero, raça, PCD, LGBTQIA+, como os 4 mais abordados, e eu acho que o 5º é a idade. Exato, deficiência física. Mas o tema diversidade etária, ele não faz parte assim, intrínseca desse cardápio de diversidade dentro das empresas. Eu acho que trabalhar, por exemplo, a diversidade etária como parte integrante da diversidade nas empresas é uma coisa que eu acho que a gente poderia discutir, até fomentar mais. Sabe? Legal. Obrigada, Emanuel. Então, só com relação à ordem das apresentações, pessoal, ó, pelo que eu anotei aqui, quem não apresentou no encontro passado que está aqui hoje foram Gisela, Liz e Xênia, certo? Carol e Emanuel já tinham se apresentado, mas se sobrar depois e vocês quiserem refazer, como o nosso grupo é pequeno, vocês que sabem. Eu também estava treinando. Eu também não apresentei, eu não estava no último grupo. Sim, Liz, eu falei seu nome. Eu não vi. Falei, Gisela, Liz e Xênia. Pode ser nessa ordem? Ju, eu 20 Gisela horas tá eu pra ver. preciso sair da sala, tá? Oi? A Joana vai entrar e ela entra agora às 19 horas, já deve estar até pedindo o link já. Às 20 horas eu tenho que sair, eu tenho aula hoje. Ah, tá. Então você quer começar? Então eu estou dando de mamar aqui, eu até não poderia começar agora, então. Tá bom. Tá bem. Eu começo e acredito que a Joana, nós dividimos no meio a nossa apresentação, porque eu vou falar do programa e ela vai falar de um projeto dentro do programa, então não dá problema, tá? Beleza. Não vai atrapalhar o andamento da coisa. Eu só Não, e queria de todo modo a ideia, mas só para entender, vocês vão falar do mesmo, vocês vão fazer pitches diferentes, vai fazer o seu, ela vai fazer o dela, né? Na verdade, nós vamos fazer o pitch da nossa, da melhor longevidade, que é nossa, né? Só que o que a gente vai fazer? A ideia eu vou fazer o pitch do programa como um todo, que ele é tipo um guarda-chuva, e ela vai apresentar o projeto, que já está em andamento, porque hoje a gente só tem um projeto andando, tá? Às vezes Se ela entrar agora, ela já dá sequência e pronto. Tá certo. Eu posso colocar o timer? Eu queria ver o seguinte, Juliana, eu queria fazer um pouquinho, contextualizar um pouquinho a minha história antes de fazer o pitch, posso? Atrasa um só não pouquinho pode passar muito tempo, apesar do grupo ser pequeno, não vai passar, não. Vai passar, não. É porque ela contextualiza a ideia do programa. Ok. Pode ser? Uhum. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Bom, eu gostaria de me apresentar e depois vou falar um pouquinho da minha experiência acadêmica, né?
e depois que eu vou entrar na questão da melhor longevidade. Bom, então, meu nome é Xênia Honório, né? Eu sou divorciada, eu tenho 57 anos, sou mineiro, lá do interior mesmo, lá do Triângulo Mineiro. Sou filha de agropecuarista e de dona de casa, né? Então, meu pai criava gado, mexia com a agricultura, e então eu vivi na zona rural um bom tempo da minha vida, né? Só depois que nós mudamos para a zona urbana para eu poder estudar. Eu sou mãe de 3 filhos, eu criei esses filhos praticamente sozinha, né? E assim, apesar dos desafios que não foram poucos, eu tenho muito orgulho da minha história de vida, de onde eu venho, da pessoa que eu sou, da pessoa que eu me construí, que eu ajudei a construir, na verdade, né? Então, isso tem muita base no trabalho que a gente está fazendo agora. Bom, e a minha formação acadêmica, eu sou pedagoga, eu sou mestre em educação, tenho algumas especializações na área de educação também, psicopedagogia, né, e algumas outras de tecnologia, e estou terminando uma pós em educação financeira, né? Depois vou explicar o porquê dessa pós-graduação. A partir dessa formação que eu tenho acadêmica, né, eu trabalhei tanto na educação básica como no ensino superior por mais de 28 anos. 28 anos e 3, 4 meses, mais ou menos, né? Ano passado, no meio do ano, mais ou menos, julho, eu fui desligada da instituição. A instituição que eu trabalhava já tinha 15 anos, mas eu já estava muito, muito insatisfeita com esse trabalho, com a falta de valorização e tudo mais, né? Então, o que eu pensei? A partir da formação que eu tinha, da vivência que eu tinha na academia, eu trabalhei com adulto mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar com ensino superior em 2000, né? Então, tinha 21 anos que eu trabalhava com ensino superior. Aí, além disso, a minha história de vida, a minha idade, que eu estava com 56 anos naquela época, a autonomia e a independência, inclusive financeira, que eu conquistei nesse período todo de vida, né? E também de vários estudos que eu vim fazendo, inclusive de autoconhecimento, a partir do início da pandemia, né? Eu resolvi fazer transição de carreira. E foi aí que eu conheci a nossa querida Juliana Seidio, que eu tenho muito orgulho de conhecer, né? Bom, e aí, a partir da orientação dela, né? E também da clarificação do meu perfil profissional, é claro que com base no trabalho que ela fez, né? O que eu percebi? Que eu poderia ajudar mulheres, principalmente aquelas que pudessem estar passando por dificuldades parecidas com as que eu vivi. Não só eu, as minhas amigas, mais ou menos, que estão mais ou menos na mesma idade, com idade similar à minha, né? E que elas podiam estar vivenciando coisas muito parecidas e que eu poderia colaborar com elas nesse sentido, porque eu percebo nas mulheres, principalmente dessa faixa etária, muitas delas, elas não se prepararam para o processo de envelhecimento. Ou porque... Só vou fazer aqui, né? Porque agora, já que também a gente tem menos gente, é bom que eu possa também dar um feedback durante a gravação e não só escrever ali. Considerando que se a gente está no grupo de estudos da Lonjave, você quis fazer essa apresentação, tanto pessoal como profissional, acho bacana, né, acadêmica, mas é nesse momento que você começa o pitch, né? É aí que você entra na dor, entra no contexto. Eu percebi que mulheres tinham dificuldade financeira e por isso eu vou tentar, né? Aquela fala do Eric, acho que ela é muito importante, porque, lembrando, né, se a gente tiver pouco tempo, a gente tem o tempo de um elevador que sobe para dizer o que a gente faz. Né? E aí é claro que, nesse caso, a gente não consegue, muitas vezes, descrever todos os serviços. A gente escolheria talvez o que mais vende, talvez o que vende há mais tempo. E aí o ideal, então, em termos de treino, o que eu tinha pensado para a atividade é justamente isso, pensar qual que é a dor que eu atendo a partir desse serviço e aí como que eu descrevo. Porque depois... Até uma caminha Juju,
Mini Até me currículo, ajuda a partir do formação e PCD. outras questões, as pessoas pesquisam na internet, no LinkedIn, no Uhum, Lattes, no ResearchGate, no Escavador, ou seja, lá onde for, né? uhum. Então, aí agora eu acho que vale a pena você já começar, porque para... Pode marcar até agora. Beleza, pode começar. Então, tá. Aí, então, eu percebi que eu poderia ajudar essas mulheres, né, que pudessem estar vivenciando ou passando por dificuldades parecidas com as que eu vivenciei, eu e as minhas amigas, mais ou menos de idade similar à minha, né? E é porque essas dificuldades, muitas vezes por falta de conhecimento do processo de envelhecimento, por preconceito, por resistências, né? E uma coisa também bem interessante que eu percebi, né, observando as mulheres nessa etapa de vida, é que muitas vezes elas vivem projetos do marido, de filho, até dos pais, e não delas. Quando você pergunta pelo projeto de vida delas, elas nem sabem, né? E uma outra coisa também é o planejamento financeiro. Muitas vezes esse planejamento ele é delegado ao marido, e não elas próprias não assumem esse processo. E aí, a partir desses vários fatores, né, elas começam muitas vezes a se sentir solitárias, inseguras, invisíveis, sem propósito de vida, né? Então, com base nessas dores, nessas problemáticas, né? Junto com a minha parceira, né, a Joana Beatriz, ela vai falar daqui a pouco, nós idealizamos a Melhor Longeviver. E o que é a Melhor Longeviver? Na verdade, ela ainda é um sonho, né? Porque está bem no início, ela é o quê? Ela é um programa, como se fosse um guarda-chuva, né? Um programa de educação para a longevidade. E é um programa voltado para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas durante o processo de envelhecimento. O objetivo geral dele é justamente isso, ajudar pessoas. Antes eram só mulheres, tá, gente? Depois nós modificamos. Ajudar pessoas a ressignificarem e replanejarem os seus processos de envelhecimento. Tendo uma clareza, né, daquilo que elas querem viver, porque as pessoas não querem viver as mesmas coisas. As pessoas são diferentes, então cada pessoa tem um tipo de objetivo de vida, uma expectativa para um estilo de vida no processo de envelhecimento. Então, ter clareza disso que a pessoa quer viver e respeitar as limitações que o tempo vai trazer, né? A idade vai trazer. Perfeito. A Uhum. ideia, então, é criar projetos diversificados, focados nos diversos pilares do Longeviver. Projetos que sejam desenvolvidos por meio de grupo de atividade cognitiva, de leitura, de game, de trocas Então dialógicas. eu achei que o encontro era focado em finanças, não é? Não é uma Não, consultoria só sobre finanças. não. Tá, São várias temáticas. São entendi. vários projetos menores. E Aham, um exemplo que a gente tem hoje é o Roda de Conversa, que a gente já tem e já está sendo desenvolvido desde abril, né? O Roda de legal. Conversa, a gente começou em abril, né? E aí, o projeto Roda de Conversa, a Joana vai explicar aí para a gente um pouquinho, tá? Aí depois a Beleza. gente abre para perguntas. Obrigada, Faça Xênia, obrigada. Eu acho que realmente é o melhor, assim, a melhor dica que eu dou para você aqui, né? A gente já falou também, é realmente focar na descrição da demanda de quem nos escuta, porque eu acho que é aí que a gente cativa, né? No sentido de das apresentar dores que também o você fala, diferencial. né? O que eu senti falta na sua fala foi qual que é o diferencial? Por que que a Melhor Longe é Viver deveria ser o lugar em que as pessoas contratam para falar de longevidade e não as outras empresas, por exemplo? Porque lá elas vão encontrar como se fosse uma academia de atividades, essa é a ideia, e elas vão poder se matricular nessas atividades. Então, segunda e quarta à tarde, elas fazem atividades cognitivas. Ah, entendi. Então, Quarta, vocês têm entendeu? encontros fixos toda semana. A ideia é essa, a ideia é. Entendi. Por enquanto, a gente só tem ainda o projeto Roda de Conversa. Entendi. Tá? Mas a ideia é ir aumentando esses projetos,
que vão compor o Certo. guarda-chuva. Beleza. Muito bom. Obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário para a Xênia? Uma pergunta? Xênia, vocês já começaram? Eu não sei se eu perdi alguma coisa, ou tu tá pensando em começar em breve? Começamos em abril, Gisela. Em abril, nós começamos com o primeiro projeto. Né? A gente já tem um grupo de pessoas que nos acompanham e tem algumas dessas pessoas que já participam da roda de conversa. Né? Aí a gente já está com dois aí mais ou menos do forno, que é um de para ajudar com aplicativos de internet, porque às vezes as pessoas têm dificuldade para fazer esse uso, né? E o outro que é de. Como é o nome, Joana? Arte terapia, né, Joana? Arte terapia, Arte isso. terapia. De repente eu poderia emendar com a Xênia e já fazer a minha, porque fica uma Tá. situação um pouco casada. O que você Tá acha, bem, Xênia? ela falou que tinha que sair 8 horas, né? Mas aí tem que, porque foram no total 15 minutos. Então, Vai lá, Joana. Então, vamos lá. Meu nome é Joana Beatriz Rodrigues, sou psicóloga, psicanalista e empresária da área de saúde. E sou casada, mãe de uma mocinha, e minha vida é em função de... Em função não, nossa, acho que é muito pesado isso, em função de trabalho, mas eu tenho uma ligação muito forte com a minha empresa, né, Xênia? A psicanálise e a minha empresa. E conversando, Xênia, somos amigas de infância, e falando sobre o meu desejo, nós casamos a nossa ideia. O desejo eu tinha já, como eu atendo em análise, o desejo de acompanhar, quando eu atendo mulheres não, pessoas mais velhas, porque eu não atendo só mulheres, e tendo experiência de histórias de vida da minha mãe, sabe aquela coisa do encantamento com o conhecimento e a experiência de vida das pessoas, né, do envelhecer, eu sou encantada com como as pessoas vão acrescentando e as histórias. Eu sempre fui, hoje eu estou tentando escrever uma biografia de uma pessoa que eu acompanho, que também já é uma pessoa mais velha, e eu sempre ficava, quando a minha mãe me contava as histórias, mãe, por que você não escreve? Por que você não escreve? Então, uma coisa que eu acho muito interessante. ixi, Joana travou. Que pena. Tava indo bem, o tempo dela tá acabando. Eu acho que é porque ela tá no celular, né? Talvez. Acho que Não ela foi está no no ano celular. passado? Oi? Voltou. Joana, travou. Depois da leitura, você falou que estava escrevendo, aí você voltou, retomou o pitch e aí travou. Ixi, travou de novo. Talvez seja melhor ela sair e entrar de novo. Oi? Travou de novo, Voltou. Joana. Meu Deus, então deixa eu sair. Você tá. Já saiu. Então tá. Deixa eu ver aqui. A gente espera ela entrar de novo. Ah, vou esperar, porque já termina, né? E aí? Eu não vou assistir dos colegas, ah, não, que pena. Você tem aula de quê, Também. Xênia? Você está da pós. É dia de terça, eu tenho aula, aula online. E é sobre finanças? É de educação financeira. Legal. Bora, Joana. Bom, tá aqui, bora. Onde que eu parei mesmo, gente? Desculpa aí. Depois da biografia. Isso. Você ia retomando para o Então, pitch. isso. O interesse em trabalhar com pessoas idosas fora do consultório, e eu tive uma experiência de encaminhar uma paciente que estava, eu não diria que um surto, mas a situação estava bem grave, começamos a trabalhar, e eu encaminhei para um trabalho, que é um trabalho do SESC, que é um trabalho que eu acho ele muito rico, e essa pessoa foi se envolvendo e eu vi a riqueza. Aí eu falei, caramba, eu quero trabalhar com
outras pessoas, né? No meu consultório, eu gosto de trabalhos manuais, acho terapia muito rica. E aí veio a pandemia, como eu disse, esse sonho teve que ser adiado. Conversando com a Xênia, caramba, nós temos um sonho em comum. Lógico que o foco dela fugia um pouco do meu, que o meu era o trabalho emocional, né, trabalhar o psiquismo e as histórias, e a Xênia, como ela vai da parte pedagógica, mais organizacional, né, financeiro, mas entramos ali, começamos, então, tivemos a ideia da Melhor Viver Longevidade, e veio, então, vamos começar com a roda de conversa. Então, nós estamos desde abril com a roda de conversa, então eu vou falar, basicamente, vou falar um pouco o pitch da roda de conversa, que é o projeto, é uma das estratégias do programa Melhor Viver Longevidade, que possibilita o encontro de um grupo de pessoas para debater temas de interesse comuns relacionados à longevidade, sempre baseado nos pilares do envelhecimento saudável. O objetivo do principal é o emprego de estratégias pedagógicas, que é na roda de conversa, e que os participantes reflitam. A gente sempre traz um tema específico, preparado, estudado, mas não com o objetivo de educar, e sim de dialogar. Então, a gente apresenta o estímulo e abre para o grupo, sempre, não tem um momento certo onde vai abrir, sempre no momento adequado ali, que cada um tem alguma coisa para falar, a gente começa a discutir. Nós trabalhamos 2 vezes por mês, o primeiro e o terceiro mês do sábado do mês, no sábado pela manhã, pelo Google Meet, com 1h30 de encontro. Sempre no final a gente dá uma dica de um filme, discute algum filme que esteja relacionado com o tema discutido no dia. Então, nós temos também um grupo de WhatsApp, onde tem várias pessoas, nem todos aderiram à roda de conversa, nós ficamos 2, 3 meses com a roda aberta, a gente tinha a roda, então o número de participantes era maior, mas quando nós restringimos, então agora nós temos ali a roda mais especificada, tudo direitinho, é paga, não é mais aquela roda aberta, e aí restringir um pouco o número de pessoas, mas tem sido um trabalho muito rico, muito gratificante. Legal. E, como a Sheila disse, aí eu diria que a roda de conversa é um braço do Melhor Viver. Uma das ideias é a arte-terapia, o trabalho com pessoas com Alzheimer, um trabalho mais do exercício, né, do cérebro. Mas isso daí são projetos que a gente está ainda desenvolvendo, mas o que está fixo já, em pleno movimento, é a roda de conversa. Bacana, muito bom, Joana, Xênia, obrigada. Eu acho que a gente está crescendo mais do que o pessoal que está participando. Não, com certeza eles estão também. O que chama atenção, assim, vou aproveitar também que a gente está aqui, quando eu vejo o Insta de vocês, talvez, agora que vocês têm uma nova logo, né, decidiram tirar os 50, é sempre tentar aplicar essa logo também em outros, na arte de outros posts, que a gente chama de grafismos. Eu não sei se a pessoa que fez identidade visual de vocês teve a oportunidade, né, de ter símbolos que fazem com que vocês possam melhorar, né, e manter, digamos, um que a gente chama de padrão de identidade visual, em que a pessoa bate o olho e fala, essas são as cores e os grafismos da Melhor Longeviver. Eu ainda estou achando um pouco, Né, Juliana, assim, na verdade é o errado. seguinte, a gente começou... Muito isso. Espera só um minutinho, Xênia, deixa eu só ouvir a observação dela, que senão a gente vai perder, só um minutinho. Você está achando um pouco o quê? Um pouco, assim, a gente tem, digamos, algum padrão quando vocês chamam para alguma roda de conversa, que é aquele lembrete, ou como se fosse um post-it. Esse me parece o principal símbolo que identifica vocês em termos de identidade. Assim, eu não sou especialista em marketing, mas eu já contratei Rafael Falcão e outras pessoas, né? Não há uma identidade clara em termos de cores, né? E talvez uma identidade maior nesses últimos aqui, é porque ele estoura a luz, né? Mas acho legal vocês, por exemplo, nos destaques, em quem somos vocês colocar os serviços, né? Mesmo que vocês, até o que vocês ainda não oferecem.
Então, tem o da roda de conversa, tem enquete, tem o Quem Somos, legal, mas eu quero saber que outros serviços o Melhor Longeviver oferece. Eu não consigo encontrar essa informação fácil nos destaques ou em outro post. Assim, são Na dicas. verdade, eu não sabia fazer destaque até outro dia. Legal, Eu, mas assim, a ideia é era uma boa. manhã Que inteira, a bom que as Joana ou rodas de eu, para fazer algum conversa, post. né? E veja só, no Quem Somos, vocês colocaram um destaque de roda de conversa. O Quem Somos é para dizer quem vocês são, tem que ter sua foto. Aí sim você insere mini currículo. Aí você faz uma apresentação em um vídeo de 1 minuto, que agora o Stories vai até 1 minuto. E aí você pode marcar aqui quem é a Joana e quem é a Xênia, né? Então vejam, quer dizer, em termos, né, de estratégia de marketing, aí dá pelo menos, ainda aqui dá umas 3, 4 sessões, né, de Tá orientação de falho, carreira. Joana? Eu não posso Olha, perder a mas está sendo oportunidade bom, nós estamos tendo uma aula de aí. vender meu Nosso serviço, né? marketing Acho que da tem que ser Xênia que você. faz. Não, mas A é isso, logo a assim, gente ganhou de presente esses dias. tá bacana, mas dá para deixar mais claro, tá bom? Depois o pessoal também pode seguir a Melhor Longeviver, o pessoal aí do grupo de estudos, e dar a aprimoramentos. Inclusive, seguir também o Instituto Girassol, né, Liz? A gente vai chegar lá já já. Você vê que já tem um nível mais dedicado aí Elaborado. para essa questão, uma identidade visual, né? Vale a pena investir, é um investimento em termos de construção, para depois fazer os posts e ter uma estrutura, vale a pena. Eu acho que vale a pena. É isso, se vocês quiserem investir. Porque a Joana também tem a clínica assim, né? Não sei se ela divulga lá a roda de Sim, conversa ou divulga. não. Divulga. Divulga lá também. Você vê que o da clínica assim já tem um outro padrão. Tem alguém que faz para você. Sim. Ah, sim, aí já tem uma coerência maior. Mas que bom, que divulga lá também é ótimo. Legal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Queria fazer um comentário rápido. Estão me ouvindo? Estamos, Sim. Emanuel, mas o seu som ainda está um pouquinho baixo. Melhorou? Não. Pode Melhorou, ir, tá piorou? tudo Tá igual. certo. Tá, Melhorou. eu vou Tenta tentar. colocar o microfone um pouco mais perto da sua boca, Tá. assim, aí ajuda. Não, é só uma preocupação. Eu vejo assim que tanto a Xênia quanto a Joana, eles têm um conhecimento muito amplo, né, de vários temas e estão querendo atuar de maneira muito intensa com esse tema da longevidade. Uma coisa que eu queria só destacar, que me chamou a atenção, é quando vocês falam, a Xênia falou assim, que a gente tem várias outras ideias e começou a citar outras coisas que quer fazer. E a Joana, em algum momento, falou, inclusive, de um guarda-chuva, né, que a gente vai ter um guarda-chuva e ali a gente vai desenvolver várias coisas, né? Uma coisa que eu tenho vivenciado e observado assim, é que quando a gente foca em várias coisas, a gente, na verdade, não está focando em nada, né? Então, assim, quando a gente quer fazer várias coisas, a gente pode ter formação e interesse para várias coisas, mas se a gente não se especializar em algo, não fazer aquele algo muito bem feito, que não seja uma única coisa, pode ser mais de uma, claro, 2, 3, mas se a gente diz, olha, eu tenho um guarda-chuva de coisas que eu quero fazer, 10 coisas, o que a gente tem ouvido de pessoas muito experientes na área do empreendedorismo é que quando a gente quer fazer várias coisas, a gente não faz nenhuma delas bem feita, né? E não se torna referência, nem Verdade. especialista em nenhuma delas, né? Então, eu acho que vocês têm que olhar com carinho isso, né? O que eu quero fazer, escolher coisas com muito carinho e fazê-las bem feitas, né? E ir aumentando à medida em que as coisas forem se consolidando, né? O Perfeito. espectro de coisas a serem feitas, né? Eu ia falar isso também, Manuel. Eu queria endossar a sua fala, assim. Eu trabalhei, ofereci programa de preparação para aposentadoria por uns 10 anos até abrir minha empresa. E depois que eu comecei a fazer palestra sobre etarismo, que eu entrei em orientação de carreira, que eu entrei, né? Mas assim, é isso. Tem inclusive um livro que chama A Única Coisa, que eu posso depois mandar para vocês,
E é por isso que eu fiz a pergunta para a Shane. Shane, eu achei que o foco seria finanças, né, no seu caso. Então, mas assim, se as rodas de conversa, como vocês falaram, é um serviço que está andando bem, acho que vale a pena manter, né? Pelo que vocês estão trazendo, ele está fluindo bem. Mas tentar pensar qual que é o diferencial que a gente tem na nossa roda de conversa? Porque a Maturi Academy tem muito conteúdo e gratuito. A Labora, né, várias empresas hoje grandes de São Paulo, do Rio, de outros estados, têm muito conteúdo gratuito na internet. Por que as pessoas pagariam para participar dessa roda? Quando vocês falam que vocês usam filme, por exemplo, no final, eu fiquei pensando que eu vejo pouco. Tem um cine de filmes sobre filmes antigos, né? Mas, assim, talvez incorporar sempre a discussão de um filme, passar o filme antes do grupo se inscrever para assistir antes, é algo que eu, por exemplo, sendo bem sincera, nunca vi. Não sei se existe, mas eu nunca vi. Ou realmente, assim, focar, o nosso foco é finanças e depois a gente abre para os outros temas, porque a gente quer falar sobre a independência financeira de pessoas maduras em grupo e no individual, porque aí a gente consegue também aumentar a carteira de clientes da Xênia, porque a Joana já tem uma carteira pela Sim, né? Ela já tem outras atividades. Então, avaliar muito isso, porque vocês têm, às vezes, é uma parceria, mas vocês têm expertises diferentes. Né? Tanto que as minhas parceiras me atendem também em serviços diferentes. A Roberta Orientação de Carreira, a Cris é Programa de Educação para Aposentadoria. A Viviane Paladino é Inclusão Digital, o Daniel Oliveira é Educação Financeira. Eu não sei, eu não consigo dominar tudo. Eu ofereço todos esses serviços, mas quando eu não consigo atender e entra numa especificidade, né? No caso da Cris da Rô, eu ofereço os mesmos, mas eu não ofereço o que o Daniel e a Mais Vívida fazem. Aí eu contrato eles, pago eles para fazer pela Longeva. É parceria, né? Que a gente chama. Mas muito bom o feedback do Emanuel. Acho que é algo a se avaliar. Por mais que vocês tenham muitas ideias, o que que a gente quer, e aí o que que os empreendedores falam? De fazer o MVP, né? Que é esqueci agora o nome em inglês, mas é o teste. Então, vamos rodar a roda de conversa 3 vezes. O que que deu? Aí avalia. Agora vamos rodar outra ideia que a gente tinha. Mínimo produto viável, né? Também. Exato, mínimo produto, minimum product viable, exatamente. Aí roda outro, vamos rodar outra ideia e vamos ver o impacto. Aí vocês decidem, não, a gente rodou três pré-testes de serviço em 2022, em 2023 a gente vai focar no que mais teve retorno. Aí foca, Ah, tá. entendeu? Até porque é isso, vocês têm, né, É bem isso. tem que ter tempo para fazer bem feito e se destacar. Mas E eu acho que, vocês, por né, enquanto, a gente tem se dedicado só à roda de conversa. E as A tá. rodas gente, ela é presencial ou ela é online? Essa eu fiquei ela é nessa- online, é online. E Nosso as objetivo é pessoas. ter presencial também, Tá. mas por Legal. enquanto Mas, por está enquanto, online. Nós não. temos pessoas fora de Brasília e de Brasília. Sim, tá. Não. Bem. Quando quiser a ajuda da Longeva para divulgar, me avisa que eu faço lá um repost nos stories e coisas assim. Manda no grupo também, divulga. Vocês têm divulgado no grupo, né? É que, em geral, a Meio gente já devagar, mas trabalha com tem. esse tema, né? Então é mais difícil ter interesse dentro de quem já trabalha, né? Realmente tem que divulgar para o público-alvo, né? Sair fora, né? Beleza. Então tá, meninas, foi um super feedback aí para vocês. Muito obrigada. Meia Obrigada, hora gente, de pelas melhor. contribuições. Desculpa a Trazidas. demora também. Gente, eu vou ter que sair, infelizmente. Não vou assistir aí a Gisele, a Joyce. O Emanuel já falou, não já, Emanuel? Ou não? Já. Já. Mas hoje. Mas depois eu assisto a gravação, né, Juliana? Está ficando gravado, né? Não sei E se aí vai. depois você Fica manda assim. para nós as observações lá no grupo que tiver. Mando. Mando assim. Gente, tchau para vocês, então. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, Ju. Tchau. Então vamos lá, pessoal, pela ordem alfabética. Vamos de Gisela e depois de Elis. Você ainda está com o microfone fechado, Gisela? Você já pode falar agora, não? Posso.
Então, ele está colaborando porque ele não está chorando agora. Então, vamos Que ver. amado. Bom, eu sou Gisela, ó, começou. Mas, enfim. Tá, você quer esperar? A gente troca, a gente faz É da que o Liz bico primeiro. caiu, peraí. É que o bico caiu. Nós vamos... Achei que ele ia pegar no sono, mas não pegou. Bom, vou começar. Se não der, eu passo para Joyce. Pra mim. Isso. Ah, não, Joyce pode Tranquilo. começar. Eu acho melhor tu começar, que aí é o tempinho dele dormir aqui. É? Tá bem. Então, vamos lá. Então, eu vou falar, sou a Joyce Liz, eu sou assistente social, mas hoje eu vou falar sobre a minha empresa, que é o Instituto Girassol Longevidade com Autonomia. Então, acho que, assim, um pouco da questão do envelhecimento na minha vida, né? Eu não tenho como não trazer a minha avó, assim, foi uma pessoa privilegiada, porque eu morei com a minha avó materna a minha vida inteira, né? Só quando eu saí de casa que eu deixei de morar com a minha avó. Então, eu acho que eu sou aquelas pessoas que eu aprendi a ser cuidada e a cuidar ao longo da minha vida, né? Então, e depois, como assistente social, eu sempre trabalhei também na área da saúde do idoso e do trabalhador. Então, assim, a minha paixão pela saúde do idoso, ela sempre veio comigo, assim, né? E à medida que as coisas foram andando ao longo da minha vida profissional, cada vez mais eu fui me experimentando na saúde do idoso de diferentes formas. Eu entrei dentro de um trabalho muito focado na área hospitalar, que eu trabalhava com reabilitação e recuperação. Isso era uma coisa que eu não gostava. E quando eu comecei a ir para a área de saúde do trabalhador, eu comecei a entrar mais dentro da saúde do idoso e da saúde do trabalho, muito vinculada às duas, mas dentro de uma questão de promoção de saúde e prevenção do adoecimento. E aí eu acho que foi onde eu me achei, assim, me apaixonei por essa área. Então, em 2018, eu já vinha num momento de pensar minha carreira e poder construir algo que fosse meu, abrir a minha empresa, porque antes eu era só parceira de consultores, assim, de pessoas que tinham empresas. E aí eu, então, me aliei, assim, às minhas duas grandes sócias, assim, que elas são psico, então a gente uniu, né, duas psico e uma assistente social, as três com o foco na área da longevidade e com uma questão muito em comum que a gente tem os nossos pais idosos, né? Então, que a gente dá conta deles também. Então, a gente vinha com essa demanda porque a gente pensava assim, como é que as pessoas estão envelhecendo e estão se organizando para viver melhor com autonomia, né? Então, essa era uma questão que a gente vinha e a gente começou a pensar muito sobre isso, como é que as pessoas têm conseguido se manter com a sua autonomia, com a sua independência no processo de envelhecimento. Então, em 2020, a gente resolveu, então, construir a nossa empresa, a gente trabalhou ela há 2 anos, até pensando em identidade visual, enfim. Então, em 2020, no meio da pandemia, a gente abriu o Instituto Girassol com aquela ideia, assim, vamos ver o que vai dar, né? Então, basicamente, os nossos serviços voltados para realmente estimular a capacidade da autonomia e da independência dos idosos, né? E, consequentemente, ser um apoio, um suporte para os familiares e para os profissionais envolvidos no cuidado dos idosos. Então, a gente construiu serviços focados justamente com isso, né? Então, a gente tem alguns serviços direcionados para idosos familiares e outros para as empresas e instituições. Então, assim, hoje a gente conta com o Boa Companhia, que é justamente aquela possibilidade da pessoa fazer o que ela quer fazer, e a gente, então, acompanha esse idoso em atividades do cotidiano, das coisas mais diferentes possíveis, né? Então, a gente vai com o idoso, ele faz o que ele tem de necessidade, então a gente acompanha, e nesse acompanhamento é muito legal, porque a gente vai trabalhando justamente essa capacidade dele poder olhar para ver o que ele consegue fazer, porque ele começa a se colocar em limitações que ele ainda não tem, mas ele está com receio, ele está com medo. Então, a gente vai trabalhando e vai fortalecendo essa capacidade dele se sentir mais seguro para realizar determinadas atividades que ele achava que ele não podia mais fazer. Então, esse é o Boa Companhia. O outro serviço que a gente tem é o check-up da casa, que é auxiliar mesmo no processo de adaptação da residência para garantir mais funcionalidade e prevenir algum tipo de queda, de acidente. E as gurias têm introduzido um trabalho que a gente não pensava em fazer, que tem acontecido, que é construir uma proposta de readequar quando tem o falecimento, a perda de um dos seus companheiros, aquela situação do luto. Então, as gurias fazem o trabalho de reorganizar essa residência em prol disso, assim.
A gente tem os grupos de encontro, que é onde a gente faz as oficinas de escrita autobiográfica, e a gente agora está lançando uma que vai ser de memórias fotográficas em scrapbook. Então, a Nossa, gente muito legal, muito criativo, né? muito, muito legal. E a psico, que é chefe, a nossa psico, o hobby dela é cozinhar. Então, ela vai estar lançando uma sobre memórias afetivas nos sabores, né? Que é poder trabalhar essa coisa da culinária, né? Mas resgatando memórias afetivas que tem nessa história. Então, é muito legal, porque a gente trabalha a coisa da criatividade e da memória junto, fortalecendo. Então, assim, quem gosta de escrever vai para a escrita autobiográfica, quem gosta de trabalhar com fotografia vai para memórias fotográficas. Então, os grupos de encontro, eles têm sido muito dentro desse viés da questão de memórias. Tem o Legal. apoio, tem o apoio psicossocial, que a gente ainda não achou um melhor nome para esse serviço, porque ele é um serviço muito de orientação e de atendimento, tanto para os idosos e para os familiares. A demanda maior que a gente tem mais nesse serviço são de familiares, principalmente filhos tendo que lidar com o envelhecimento dos seus pais. Então, eles Nossa, eu recebo dessa demanda toda semana. Em Ju, assim, olha, a gente não imaginou que isso ia ser uma demanda tão grande, assim, então, são muitas situações que vêm chegando para nós, assim, e tem sido muito legal, tem sido um baita de um aprendizado, então, desde mapear a rede de apoio, rede social, pensar na logística, então, assim, até onde eu deixo o meu pai na autonomia dele, até onde eu posso começar a interferir, o que que é cuidado, o que que é proteção, né? Então, assim, então esse limite, né? Então, às vezes, em vários momentos, a gente tem que fazer um atendimento até de mediação de conflitos entre os filhos e os pais, Sim, para com poder certeza. entrar nesse consenso, assim, do que eu quero que tu cuide, do que tu não precisa que cuidar ainda, que eu sei. Então, são várias questões que a gente trabalha no apoio psicossocial, mas é muito focado, assim, na relação mesmo da família, com os filhos ou sobrinhos e tios. Então, essa é uma demanda que tem sido muito frequente para nós, e aí vem a questão de cuidadores. Então, a gente nem pensava, a gente tem uma experiência com cuidadores, com trabalho de cuidadores, e acabou a gente tendo que organizar um cadastro. Então, hoje a gente tem um cadastro de cuidadores de idosos, a gente faz todo um processo assim, de seleção de cuidadores. A gente indica, a gente não seleciona, porque a gente acha que é legal o familiar fazer essa escolha. E a gente sempre fala que se o idoso tem a condição de participar desse processo, é importante. Então, em todo momento, a gente vai trabalhando essa questão dessa autonomia e dessa independência do idoso também em relação à família, assim, porque a família, em alguns momentos, acaba antecipando e anulando esse idoso, né? Então, Sim. então a gente vai trabalhando, dando esse suporte, assim. E também tem o planejamento ocupacional, que é o último serviço que a gente tem dentro dessa categoria de 60 a mais idosos, que é para as pessoas que estão realmente num processo, assim, estou querendo tirar o pé do acelerador, às vezes está pensando em se aposentar, ou às vezes quer empreender, então a gente faz aí um trabalho de atendimento para poder pensar e construir novas alternativas nesse momento da sua vida, né? E por último, a gente também tem focado mais trabalho em instituições e empresas, que é realmente um trabalho daí mais de assessoria e consultoria para as questões da longevidade, né? Que aí entra a questão de PPA, aí entra às vezes a questão da diversidade etária, entra as instituições, as ILPIs, né? Fazendo trabalho de desenvolvimento da equipe, porque é isso, assim, tem muitas questões de conflitos entre as equipes, de lidar com cuidados paliativos, então essa é uma demanda que tem crescido para nós, assim, Legal. enquanto a equipe também acaba sofrendo nesse cuidado, né? Então é isso. Só cuidado um pouco, Liz, porque como você tá, não sei se é quando você mexe no fone, ele faz um crack, crack, crack. Talvez você não tá ouvindo, mas a gente tá ouvindo, para não tocar no fone. Tá bem. Eu Se vou deixar ele você mais tiver para muita frente. demanda nessa área também voltada para as LPIs, a Carol também tem um treinamento pronto, assim, você pode pensar numa Tá. parceria com ela, tá assim a câmera aí.
É legal, assim, as minhas colegas, elas recentemente fizeram até uma formação de doulas da morte, assim, então, porque essa é uma questão que tem vindo também para nós, assim, né, então, trabalhar a questão de finitude, enfim, mas é isso. Acho que eu Muito passei bom. bem do meu tempo. Adorei conhecer. Não, como hoje hoje tá todo mundo passando Desculpa, tempo. eu treinei, Ju, mas assim... Não, falar tudo isso em 1 minuto e meio é difícil, é que nem eu falei. Para a gente elaborar o pitch e nesse tempo a gente tem que escolher um serviço só, descrever a dor para atender esse serviço e só. Não dá É, tempo, né, de descrever todos. é, Mas o que me chama a atenção no Instituto Girassol, assim, da minha experiência, também tudo bem que eu não estou nesse campo, o meu público-alvo é mais o adulto maduro, né, e as empresas, sim, então é mais 45 a 65. O que me chama a atenção realmente é você atender demandas do público idoso, né? Isso fica sim, muito, são demandas reais da reais, psicogerontologia, né? sim. Que são, enfim, muito altas, tanto a capacitação e a seleção de cuidadores de idosos, Ah, né? Essa questão também dessa geração sanduíche que não sabe como cuidar sim. dos pais hoje como Uhum. lidar, e é isso que você falou, né? Enfim, tudo que você já trouxe, mas não, Qual o local da sua empresa? Eu sou de Porto Alegre, desculpa, gente, sou do Rio Grande do Sul. Ah, tá. a gente se conheceu, Lisa, acho que foi nos eventos, né? Com Foi boa, lá, foi com boa, foi Floripa. acho que foi Floripa, foi. Conheço É, a Lisa tem um tempo, mas é, muito, muito legal. O trabalho do Instituto é. ficou muito lindo, a Eu entrei, logomarca, a identidade visual, ficou muito bom. a gente trabalhou a identidade visual e a gente custou a definir isso, né? Então, claro que eu vou fazer uma propagandinha aqui do bem, né? Mas assim, como eu tenho filho publicitário, né? Então eu enchi muito o saco dele porque a gente queria algo que viesse muito ao encontro da coisa de complementar. Então, por isso que o girassol ele não é todo desenhado. Então, é a coisa da gente ser realmente poder complementar as pessoas e Eu enfim. acho que Legal. tem um outro Instituto Girassol, eu não encontrei o seu. Eu Tem vi que aqui botar Instituto, instituto arroba, e tu tem que botar. Onde é que tu tá? Tu tá no no Instagram. Insta? É Aqui, É. ó. arroba longevidade com autonomia. Ah, Legal. tá. Depois a Carol pode marcar uma Depois eu te passo aí. O Joyce, aí no chat. oi, Oi, Joyce, oi. é presencial os encontros que vocês fazem? Todos? Sim, sim, é presencial. Porque isso era uma demanda que a gente estava recebendo dos filhos, porque os pais tinham ficado muito tempo em casa, sozinho, com a história da pandemia, muito idoso deprimido. Então, assim, era uma demanda de poder tirar o meu pai para a rua, né? Então, a gente faz com grupos menores, né? Uhum, Mas é presencial. uhum. Vou colocar aqui o link, né, do Insta de vocês que estão participando hoje. Depois eu vou colocar lá no grupo também. Mas nessa planilha em que eu pedi para vocês confirmarem o encontro, colocar o sim, lá tem o mini. Vocês escreveram, né? Os contatos, mini Eu CV. acho que eu escrevi, depois eu reviso lá, Ju, se eu não escrevi, mas eu acho que eu Sim, escrevi, sim. sim, em geral todo mundo escreveu sim. É só minha sugestão é isso. Depois entrem na planilha e sigam todo Sim, mundo, para seguir claro, todo quem vocês mundo. quiserem. Eu ainda não fiz isso, mas eu tenho que fazer. É isso, vale a pena, tem muita gente bacana que oferece serviços complementares aos nossos, né? Claro, é legal. Mas adorei, Li, saber, assim, estão indo muito bem, né? Trabalho não está faltando para vocês, pelo visto. Então, A assim, a demanda está gente alta. agora a gente, eu não digo assim, Ju, ainda, né, as pessoas assim, tá, mas já estão ganhando dinheiro? As pessoas sempre fazem essa pergunta, né? Então, assim, Uhum, eu acho que a gente vem numa construção. Primeiro a gente só investia, botava dinheiro, né? Aí o ano passado a gente começou a parar de botar dinheiro, pelo menos a gente começou a equilibrar já as contas, né? E agora uhum. esse ano a gente já está conseguindo guardar dinheiro, né? Então, assim, é isso, né? É Vai aos isso. pouquinhos, é pouco tempo de empresa, né? Então a gente sabe que é isso, tem uma questão que tem que dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem mesmo, mas Uhum.
mas as coisas estão Vocês têm acontecendo. vontade em fazer alguns desses serviços online? Não. Sim, 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 a gente tem. Tem vários, por exemplo, atendimento para familiar, o apoio psicossocial, a gente faz muitos online, né? Então, isso é uma questão que a gente tem conseguido fazer bastante online. Legal. Então, isso é legal. Muito bom. Gostei. Então, tá, gente. Se quiserem depois sugestões, críticas, são muito bem-vindas. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Algum comentário para Liz? Eu também chamava, acho que às vezes confundo que eu chamava de Joyce, mas a Liz falou que prefere Liz, né, Liz? Pode me chamar de Liz, sim. Ai, desculpa, eu não sabia que eu vi aqui pelo nome, acabava chamando. Não, mas também Mas tranquilo, né? é Eu bem falando por tranquilo, pode você. me chamar. Muito tranquilo. Quantas pessoas tem na empresa, Liz? Assim, que eu vejo que vocês têm muitas frentes, pelo que você o que a descreveu gente, o que aqui, a né? gente faz? Como é que funciona essa coisa? A gente trabalha geralmente as três, né, nas frentes. Cada uma assim tem um olhar uma coisa que gosta mais. Então esse é o bom, né? Então a Karen, ela sempre trabalhou muito na área de formação, então ela trabalha muito com foco nos cuidadores, com a formação, com a seleção, com entrevista. Então ela tem esse olhar. A Alice trabalha muito com psicologia clínica, então ela trabalha muito com atendimento de idosos ao domicílio, né, com atendimento também aos familiares. Eu trabalho muito mais na área do serviço social, então eu trabalho muito com Boa Companhia, com apoio psicossocial para familiares, dentro das empresas e com planejamento ocupacional. Quando a gente tem demandas, tipo, eu tenho um idoso que eu estou vendo que, assim, vai ir para um processo de interdição, né? A família está se dando conta, a gente vem conversando que isso é uma questão porque tem uma situação de Alzheimer, já está diagnosticado, enfim, está começando a ter comprometimento na qualidade de vida, ele já não se manda mais, realmente perdeu a sua condição de autonomia. Então, a gente tem profissionais que a gente chama de parceiros, né? Como a Ju estava falando ali. Então, a gente tem advogados, que são advogado, nutricionista, TO, físio. Então, são os nossos parceiros. A gente não tem eles vinculados a nós. A gente, por uma questão até trabalhista, enfim, não tem essa demanda, né? Então, a gente construiu essa relação. Então, a gente faz, tipo, agora em novembro, a gente tem encontro com os profissionais que são nossos parceiros. Então, são parcerias que a gente construiu e realmente reforça a importância de a gente ter eles ao nosso lado, porque tem demandas que a gente precisa contar com o apoio deles. Mas, por exemplo, Boa Companhia, sou todas eu que faço. Eu não contratei ninguém para fazer o Boa Companhia, né? Então, não me animo, porque é um serviço de muita responsabilidade. Então, assim, eu uso o meu carro, eu sei que o meu carro tem seguro, eu sei que... Então, assim, são todos os... É muita responsabilidade de sair com um idoso, a família está te entregando, assim, então... eu ainda não criei, assim, várias pessoas, quando ouviram do Boa Companhia, queriam trabalhar conosco, tem interesse. Eu acho que um dia a gente vai ter que expandir isso, mas nesse momento ainda a gente que executa. Muito bacana, Liz, muito bacana mesmo. E gostei bastante do que eu fiquei mais interessada, que eu queria participar, é o autobiográfico, é o do... Escrita auxílio de Escrita autobiográfica. Pode abrir uma exceção, colocar uma pessoa de 37 anos na tua... Então, Ju, nós estamos brigando com a Karen, porque a Karen que trabalha muito com a escrita autobiográfica, a gente dá o suporte para ela, porque a gente tem tido essa demanda, e a gente fala assim, olha só, a gente está falando de diversidade etária, a gente não pode, tu está querendo só fechar para 60. mas se vocês estão tá com bom. demanda, se vocês estão com uma demanda alta para o público 60 a mais, aí eu acho ok. Não, mas a gente não tem uma demanda muito alta, entendeu, Ju? Então dá para a gente... Aí, nesse caso, eu acho legal eu acho ampliar. legal. E sem falar que a questão da troca de gerações, contar a história, ouvir a história do outro, porque eles leem, a oficina, a pessoa, sabe? Então tem um momento em que as pessoas contam, vão narrar a sua história que escreveu, então é muito legal. Assim. Então... Eu fiz o curso desse cara aqui, não sei se você conhece, o James Maxwell. Ele é brasileiro,
nasceu, acho que na Escócia, mas ele fala português. Ele fala Sobre português. storytelling. É Não sei muito se você legal, né? conhece. Você conhece? Conheço, eu Ah, que conheço. legal! É Adorei o curso muito dele. legal. É É caro, muito mas é bom. bom. É caro, Agora, eu é. nunca implementei, preciso seguir, preciso terminar, porque eu li ele também meio que assim, de consulta, né? Mas eu Sim, vou te falar, o storytelling, ele tem ajudado as pessoas a ministrar palestras atrativas, a fazer esse sim, pitch, a inclusive, fazer. É, a exato. contar a própria, assim, contar a própria história tem ajudado, inclusive, pessoas de várias idades a escrever livros, quer dizer, deixar como legado um livro sobre a sua própria história, né? Exato, exato. Então, se E vocês essa é uma. eu acho que se vocês capacitarem profissionais para fazer esse serviço, outros também vão se tornar referência, Sim, vão aumentar a expansão, eu acho que vale muito a pena. Acho que vai ter vale, demanda. acho que vale, acho que vai. É isso, agora é ter perna para conseguir dar conta de tudo. Aí tem que Eu chamar as parceiras. eu não sei se vocês Muito. estão me ouvindo, mas eu queria falar um pouquinho Oi, sobre. Vocês Carol, estão me tá um ouvindo pouquinho bem? abafado o seu som. É a Carol? Isso. Oi. Pode Vocês falar. conseguem me ouvir agora? Sim, agora está melhor. Tá. Então, até sobre isso, eu conheço um livro que se chama Guardiões da Memória. Desculpa, gente, é porque a minha filha está brincando com o brinquedinho dela. É, mas ele é sobre o projeto, ele é bem legal. O livro surgiu desse projeto em que eles pegaram estudantes de ensino médio para escrever os guardas de escola do Rio de Janeiro. Então, ele é sobre valorização dessa. Eu esqueci a expressão agora que ela usa no livro. Mas dos bens imateriais da sociedade, que é isso, é a memória dessas pessoas que fazem parte das velhas guardas de escola de samba do Rio de Janeiro. E Tipo, eu o acho esse livro legado? incrível. O legado. Carol, tá falhando um pouco. Das velhas Falhou. guardas de escola de samba. Que legal. Eu não, o Oi. nome do livro é Guardiões de Memória? Esse eu não Tá aqui, conheço. o outro tá ali. Tá aqui. Isso, é Guardiões da Memória. Eu vou procurar ele. Deve ser bem legal. Ele é de uma editora da UERJ, se eu não me engano. Acho que é da Tá. CEPUERJ. Mas depois eu até posso colocar a foto, porque eu tenho esse livro. Isso. Tá, coloca ali para Coloca nós, lá que no daí grupo. eu te agradeço. Sim, sim. Nossa, eu fiquei super interessada no seu trabalho. Uma das minhas ideias até era realmente juntar algumas amigas que eu tenho, que eu conheci nas instituições de longa permanência onde eu trabalhei, para fazer uma assessoria. Porque muitas famílias não querem que os pais vão para uma Não, instituição e os próprios idosos não querem, só que eles querem cuidar em casa e não sabem nem por onde começar, né? exato, exato. E às vezes eles não sabem nem mapear, nem conseguir mapear uma rede de cuidado em casa. Como é que tu constrói uma estrutura que dê mais segurança para o idoso em casa, assim. Agora, em novembro, a gente vai fazer uma live com uma arquiteta que trabalha especificamente com isso, assim. Como é que recursos que tu utiliza para ter mais segurança em casa para um idoso, assim. Hoje tem coisas fantásticas, assim, na tecnologia que auxilia não deixar gás ligado, desligar a torneira, apagar a luz. Então, assim, muita coisa nova da tecnologia que auxilia muito o cuidado dos idosos em casa, assim, né? Para estar Sim, né? Tem o nome, é mais tecnologia protegido. assistiva. É Exato, incrível. Eu acho todo esse trabalho incrível também. é muito legal. Sim. E aí depois eu até queria conversar mais com você, porque eu realmente me interessei muito. Não, Um a gente trabalho pode muito legal que vocês conversar. fazem, é muito difícil. E a gente tem um projeto Uhum. social aqui no Sul que a gente chama Escuta 60 Mais. A gente é um projeto itinerante, a gente vai para a praça, floricultura, feira. Amanhã acho que a gente vai para uma feira
que a gente senta com as cadeirinhas lá e escuta as pessoas e a gente tem um convite. Elas falam ou de envelhecimento ou longevidade. E aí é muito engraçado, porque as pessoas sempre falam assim, eu quero falar de longevidade, de envelhecimento eu não quero É a falar. conotação negativa do termo, né? Impressionante. Exato, impressionante. Legal. Então, Não, legal, gente. incrível. Incrível, muito legal, Só de ouvir parabéns. a descrição dos serviços já é muita coisa, gente. Uau, É, tô uau, impressionada. é. É muita Acho que a gente coisa. em Eu algum tenho momento vai vontade dar de. uma enxugada. Pois é, bastante Faz coisa, mas parte. é isso. Nesse Mas caso, é isso. vocês fizeram todo um planejamento antes, né? E tem uma equipe maior para dar conta Tem. dessas Tem que ideias ter. todas. Tem que ter, né? Tem que ter bons parceiros aí para dar conta, para nos ajudar. Bacana. Muito Então tá, bom. gente. Obrigada. Obrigada a você. Agora a gente vai escutar a Gisela. No fim das contas, a gente vai até 9 horas. Achei que a gente ia terminar mais cedo, mas acho que não, né? Então, vamos lá. Bom, eu estou engatinhando nessa questão, né? Estou vendo, assim, os projetos maravilhosos aí. O meu tá lá, estou começando, engatinhando, né? Bom, eu sou Gisela, estou falando aqui de Floripa, sou psicóloga, pedagoga, especialista em psicopedagogia, psicologia clínica e mestre em educação. Há alguns anos eu trabalho com orientação profissional, mas de primeira escolha. E ano passado apareceu a oportunidade de eu atender uma pessoa, até caiu assim meio informalmente, acabei atendendo mesmo, para aposentadoria. E eu gostei muito disso, assim, me encantou, né? Então, em julho desse ano, eu estava, imagina, o Daniel. Ah, tá, eu tenho 54 anos, sou casada, tenho 2 meninos. Um está na universidade, o outro está aqui do meu lado, então tem uma diferença grande aí. E é loucura, né? Todo mundo diz, meu Deus, agora que eu vi a história da Cláudia Raia, né? Mas enfim, é outra coisa. Mas todo mundo me pergunta, que a gente é bem conhecida, né? Muito Mas legal, que bom. óvulo congelado, eu acho que é quase impossível, natural, mas a gente não comenta nada, né? Então, em julho, eu montei, junto com uma outra orientadora profissional, um pré-projeto para a gente, num primeiro momento, apresentar no Sindicato de Educação aqui da Grande Florianópolis, e apareceu agora, essa semana até, uma oportunidade de também fazer, só que aí presencial, né? Esse do sindicato seria online, no Conselho Comunitário aqui do Córrego Grande, onde eu moro aqui em Floripa, e a gente pensou num projeto de preparação de 8 encontros. Então, assim, apesar dos temas poderem ser em cursos, né? Estou vendo aí em curso de educação financeira, enfim, a gente pensa num primeiro momento fazer em 8 encontros. Os temas são aqueles temas que geralmente, né, a gente trabalha, envelhecimento ativo, qualidade de vida, saúde física e mental, incluindo aí nutrição e atividade física. Pensei em trazer convidados, assim, para conversas curtas, né? Num primeiro momento é tudo Pode sobre continuar. Coloquei, mas a gente não está mais. relações familiares, afetivas, sociais, enfim. A princípio vão ser oferecidas 10 vagas, eu e uma outra orientadora, a gente calculou mais ou menos 5 pessoas por profissional trabalhando, assim, para a gente poder fazer essa divisão. No sindicato, como eu falei, vão ser online, no centro comunitário aqui é presencial. 90 minutos, a princípio seriam quinzenais, né? A gente não, nesses primeiros 2 grupos, a gente não pensa em cobrar, né? Até porque a gente está começando, enfim. Mas não sei, a gente ainda está brigando nem com isso, assim. Só que aí soube, há umas 2 semanas, que ela está com um problema, assim, pessoal, e ela não quer iniciar esse ano. E eu decidi iniciar esse ano. Então, eu não sei bem como é que eu vou fazer, mas eu decidi que eu vou, ou eu chamo outra pessoa. Online eu até tenho, né? Duas amigas de São Paulo. Presencial é que está pegando mais. Mas, e vou colocar assim, né? São grupos psicoeducacionais, vão ter a primeira parte informativa, mas sempre vai ter alguma dinâmica, né? Mesmo online, né? Até de orientação profissional não são testes, mas, enfim, são ferramentas que a gente utiliza, né? E vou ver o que que vai dar. Eu acho que daqui a Eu penso em iniciar em novembro ou em dezembro. E aí depois eu vou ter mais informações para passar para vocês. Dando certo, eu vou ver como é que eu me sinto trabalhando com isso, então aí depois eu amplio para outras instituições, enfim. E aí sim, cobrando, né?
A minha sócia, ela acha que a gente tem que cobrar mesmo que seja um valor mínimo, assim, para ter, né? E aí é só nisso que tá pegando, assim, né? Mas começar vai ser em dezembro, agora sozinha, né? Muito bacana, Gisela. Também não sabia. Bom te conhecer, né? Porque nos A outros gente encontros. tinha a perceber orientação profissional para primeira escolha. A gente vai ampliar a perceber para aposentadoria, né? Uhum. Saber. Eu até não coloquei a perceber, porque como é uma coisa em conjunto, eu não saberia se eu podia. Eu botei o meu profissional, né, de orientação profissional de carreira, mas a gente tem a perceber, sim. Só que antes era só a primeira escolha. Entendi. Então, e vocês têm rede social? Sim. Ah, mas Ah, tem bem. deixa eu... É outra coisa que eu vi vocês comentando. A gente precisa chamar, contratar pessoas para mexer, porque ninguém publica nada e fica aquela coisa meio apagadinha lá, sabe? Parece que foi esquecido, assim. Sei. Ninguém alimenta, então, aquela coisa de semanalmente colocar alguma coisa. A gente sabe de tudo isso, mas ainda não começamos. Entendi. É porque eu vi que na planilha você colocou só o seu, É, que é pessoal, mas ou tem também conteúdo, não, não? tem, mas bem pouquinho de orientação profissional, o Instagram. Eu não sei se qual que eu coloquei o Instagram, mas eu acho que foi do APC, né? Deixa eu ver aqui. É, o PC, Gisela, né? Uhum. Mas tem o da PCB também. Eu até posso colocar lá depois, só vou pedir autorização lá para Eu ela segui e. você, não tinha visto. Bacana. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Gisela? Gisela, posso Oi. te fazer uma provocação? Claro. O que que te faz achar que tu não tem que cobrar agora nesse primeiro? É que como eu acho que vai ser uma experiência nova, que eu não tenho muita experiência com aposentadoria, a não ser como psicóloga individualmente no consultório, não sei, eu achei que eu precisaria ter mais, sabe? Coitado, é como se eles fossem minhas cobaias, né? Mas não são cobaias. Sim, Então, eu não me senti confortável de cobrar, sabe? E porque a gente acha, Adriana, que a gente deve pelo menos cobrar alguma. A gente ainda não fechou isso, sabe, Liz? Mas sim, eu não sei, fiquei meio incomodada, porque na verdade eu vou estar aprendendo com isso também, né? sim, eu te entendo, mas sabe que eu, pela experiência que eu sempre tenho, assim, às vezes o não cobrar não responsabiliza tantas pessoas no participar. Com Então, a certeza. Talvez, Adriana pensa isso também. sabe, é bem complicado a É, gente conseguir achar o meio do caminho nisso, né? Mas às vezes é Uma isso. prova disso é o encontro de hoje, que não é cobrado. E foi o que teve Exato, menor adesão. Eu olha cobrava só, R$ 60 por encontro e eu sempre tive, é em isso média, aí, é, exato, as pessoas entende? valorizam menos e não se comprometem É, quando não pagam. exato, então, Comprometimento é diferente, mesmo que seja um valor simbólico, mas aí é, tem que tomar muito cuidado para exato. também não ficar muito baixo. Porque É. depois, quando você passar a cobrar, a diferença for muito grande, as pessoas podem estranhar. Como assim? Então talvez conversem mais, amadureçam bem essa ideia da é, cobrança, né? é porque Porque assim, E outra o coisa que eu público sugiro, agora. aí também não vou deixar de vender o meu peixe. Outra coisa que eu sugiro é, se é o primeiro, paga supervisão, né? Hoje, por claro, exemplo, eu atendo a Mazira no individual, que está abrindo o projeto, também fez construção de identidade visual, contratou uma estagiária para ajudar ela com as redes sociais, porque ela não gosta, não tem tempo, não sabe fazer. Tudo bem que no caso dela é mais fácil, porque ela tem recurso financeiro, então ela paga um ilustrador para fazer os slides nossa, dela. Outro Uhum, patamar, né? Tudo bem, outro. Mas assim, no caso, eu ajudei ela com esse processo de definição dos temas, né? De ajustar. É isso, vocês podem fazer, seja comigo ou é, com outra pessoa, poucas sessões. Às vezes a gente tem uhum, condição de fazer X, aí faz, planeja, e aí também você vai colocar o valor que você investiu em uma supervisão no valor da uhum, inscrição, para uhum. você Não, também achei bem interessante, assim. vale a pena. E tem Então, outras pessoas que a minha pagam também. experiência, a minha experiência também, quando eu atendi sem cobrar no consultório particular, também é bem isso.
né? A pessoa às vezes falta e nem me avisava que ia faltar, sabe? Eu também não ia ser cobrado, né? Infelizmente, é que eu, na verdade, não me senti confortável porque é um público que não tem um poder aquisitivo tão alto, sabe? E aí não me senti confortável de cobrar, mas sendo Mas Mas sincero, sabe, mas quem é sabe o que a gente tem uma público? experiência. é o Sindicato de Ah, Educação de tá. Florianópolis e o Conselho Comunitário do meu bairro aqui. Tudo bem que é um bairro de classe média, mas eu imagino que o público, pelo que eu entendi, são de pessoas mais simples, sabe? Que estão se aposentando, enfim. E aí eu fiquei meio assim, mas eu não fechei nada ainda não, sabe? O projeto eu iria enviar, né, para enviar agora no final de outubro, então eu tô correndo, né? Porque Mas outubro ao é. mesmo tempo tem esse lado bom, que é um grupo justamente, então, por você, esse é uma boa justificativa, falar, o primeiro grupo eu fiz para um público, né, que não é classe alta, enfim, média alta, então foi Uhum, por isso, especialmente, mas você também está usando essa oportunidade para treino. Uhum. uhum. Então é até melhor do que se viesse também um público que poderia pagar muito, né? E aí você ia se sentir, enfim. E às vezes até levar para o grupo. A gente tem experiência ali com as cuidadoras de idosos, também são pessoas simples, elas não têm muitas condições de pagar. Então, por exemplo, às vezes a gente chama o café com cuidadoras, elas não pagam nada. É um evento que a Uhum, gente investe, porque a gente acha importante. E aí, nessa conversa, elas nos ajudaram a construir valores que poderiam ser acessíveis para elas quando a gente for fazer algum curso para promover para elas. Então, elas nos deram essas informações. Também uhum. é uma coisa legal de daqui a pouco fazer. Sim. Não, não, Muito bom, excelente ideia. as ideias, né? E vou levar. Se bem que, como eu falei para vocês, nesse momento eu me sinto responsável em decidir sozinha, porque ela não vai iniciar esse ano comigo, né? Então, vai ser comigo. A supervisão, Juliana, eu acho que você só eu e tu mesmo. Então, aí você tem que ver se você vai fazer, nesse caso, é presencial, dependendo, talvez você tenha que chamar, mesmo que seja um estagiário, uma pessoa que está começando aí Uhum, em Floripa, a gente pode pensar, né, em quem poderia ser. Eu, inclusive, conheço muitas pessoas da UFSC, né? Inclusive que trabalharam com o Zanelli, que é referência uhum, também. Então, o problema é que esses professores que eu conheço que estão aí em Floripa, eles também têm uma agenda cheia. Então, acredito, né, fazendo uma hipótese, de que talvez uhum, as pessoas que eu conheço também não poderiam te ajudar nesse momento, mas alguém até para ficar no suporte mais da organização do espaço, das técnicas, da observação do clima do grupo. Quando é grupo, a gente costuma, assim, não é só capacitação, ou seja, é grupo psicoeducativo, e tem muitas vivências, né? Não é só transmissão de conhecimento, a gente acha importante a condução em dupla, uhum. Não, não, né? Porque sozinho pode ser eu não que iria fique mesmo, é. pesado, mas você avalia, você sente. Quando o grupo é pequeno, eu conduzo sozinha, mas quando o grupo é grande, aí às vezes é mais difícil, porque vem demandas, que quando você, né, conduz alternado, fica mais fácil. E é uma co-orientação, uma co-participação mesmo, porque muita coisa eles vão me perguntar, na hora talvez eu não anote, aí eu perco essa oportunidade, tendo uma segunda pessoa já vai me auxiliar, né? Porque senão tu não vai conseguir lembrar de tudo, né? A leitura do material que já está no Padlet para você dos primeiros Uhum, encontros, ela já vai te dar uma base boa, uhum, né? Que eu dei o acesso para você hoje, porque você não tinha participado, tá. mas é isso, assim, avalia. Eu posso passar outros materiais para você e aí depois você avalia se faz sentido. Agora é importante lembrar que a aposentadoria é uma das fases da carreira, né? Então, achar que só porque você fazia OCP, mas não teria condições, é o que a Alice falou. A gente tem muito síndrome da impostora. Minha Nossa Senhora, é o que eu mais escuto das minhas E se tu clientes for ver, mulheres. assim, tanto o início quanto o final, tá se deparando com dúvida, com incerteza, com... Eu já estou enrolando assim, antes da gravidez eu já poderia ter iniciado, né? Mas, enfim, agora vai ser, por isso que eu coloquei esse ano sai, né? Então vamos ver Sim, como é que faz sim, dá tempo. Ainda tem 3 meses dá, aí de 2022, 2 meses e meio, né? Porque a partir de 15 de dezembro o ano já começa a morrer. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai ser um treino bacana para você.
Tá bom? Aí qualquer coisa pode perguntar, gente. É isso. Mais alguém que mesmo. O Emanuel saiu? Eita, fez flupt? Não se despediu, deve ter fechado sem querer. Eu acho que ele fechou sem querer, porque ele sempre dá tchau, né? Pois é. Então, queridos, eu queria perguntar para ele nesses 5 minutos finais como é que estão as ações lá no MCTI. Mas ele saiu, não sei se ele vai voltar, vamos ver. É, E é isso, pessoal. Então, eu vou pensar aqui no tema dos 2 últimos encontros do ano, porque eu acredito que em dezembro eu não sei se vai dar tempo de fazer, ou se fizer, vou fazer até o dia 20 de dezembro, senão fica. Ah, Emanuel voltou. A gente estava perguntando de você. A Ana Carolina, a Carol não vai falar, não? A Carol falou no encontro passado, mas vocês podem falar agora um pouquinho antes da gente fechar, se tem alguma coisa que vocês queriam dizer. Eu gostei bastante de escutá-las. Passou rápido igual, mesmo sendo só, né, 8 pessoas, no caso nós 6, e achei. É verdade, voou o tempo. Não, é verdade, a Carol já falou. Eu sei que ela ia falar para mim. Tranquilo, gente. É isso. Se alguém tiver qualquer outra sugestão, dúvida, comentário, perguntem lá no grupo, perguntem no privado, tá bom? Uhum, tá certo. Eu adorei conhecer os projetos de vocês, de verdade. Muita coisa boa. É, Muitas parcerias podem acontecer daí, fico feliz. isso é legal, né? A gente poder Gostei contar muito, com vou bater um grupo, papo assim, com a né? Joyce, que achei muito interessante, acho que tem muito a ver com as Tem. nossas ideias aí, tem a roda de conversa, amei a ideia do vamos discutir o filme antes para trazer o filme para a roda, eu acho que vai É. acrescentar Às muito. vezes passar um pouquinho do filme, escolhe um trechinho de aquecimento para É. suscitar o debate da roda. Sabe que Faço isso eu com presto, frequência. eu presto consultoria aqui na Associação dos Procuradores do Estado e lá tem um núcleo de aposentado muito ativo, então eles gostam muito dessa coisa do cinema. Dá muito certo. Muito, eles adoram. Eles olham antes e eles vêm para discutir com o filme, assim, eles queriam chamar a diretora do cinema aqui, então, que ela é gaúcha, né? Até eu vou fazer uma indicação aí desse filme, deem uma olhada aí, Aos Olhos de Ernesto. Muito bom o filme, é Não um vi filme esse gaúcho. ainda, vou anotar. Ele é um filme gaúcho e ele fala muito das questões do envelhecimento, da intergeracionalidade, do cuidado, enfim, várias questões que a gente trabalha aí, da finitude, eu gostei muito do filme, então fica a dica aí. Fácil de achar o filme? Quem tem Now na Tem net, não. Eu ali tenho. tem, isso, você Como aluga ali, chama? Aos Olhos de Ernesto. Tá. É um filme gaúcho, foi de 2019 ele. Então ali você aluga, eu acho que é R$ 6. Geralmente é um É, preço baixo, normal, né? é bem legal o filme, eu gostei bastante. Inclusive a gente vai indicar ele semana que vem lá nas nossas redes. Eu não tenho conseguido fazer, só para essa questão dos posts, eu não tenho conseguido fazer temático, né? Mas é porque eu lembrei agora que quem eu sigo, que sempre, acho que toda sexta-feira divulga filme, é a Candice Pome. Quem A quiser gente pegar tenta. dicas, é a É Beyondade. legal isso, né? É legal, ela tá fazendo, eu não sei se é ela que, eu acredito, pelo que eu sinto, é ela mesma que faz. Eu não sei se tem alguém que faz as artes para ela, mas ela tá começando a fazer temática. Então, toda segunda, sei lá, um longevo ou longeva que inspira, um maduro ou mature que inspira, tipo alguém famoso, né? Aí, Sim, sei lá, eu não sei de cabeça, tô chutando. Aí toda quarta é conteúdo, toda sexta é indicação. Eu ainda não consigo, porque às vezes eu tenho demandas, tipo agora, tô divulgando esse curso quase todo dia. sim. Aí tá monotemático, né? Ou, enfim, lembrei que fiz uma oficina e divulguei ontem, porque sei lá, se eu for divulgar só em TBT, aí no dia na quinta-feira eu não consigo, então eu tô fazendo mesmo Sim. away, assim, aleatório, sem A temática, gente nada tem temático. tentado assim fazer indicações de filmes todas as quintas, fazer mais Ah, legal. conteúdo no domingo
e falar mais com os cuidadores na terça. Porque é isso, a gente vai dividindo os públicos também, né? Sim, é legal, vale a pena. Quem tiver tempo, o que que eu falo para quem não tem grana ou quer investir mais nisso, é utilizar, contratar um estagiário que está começando. Então, tem alguém, É, às vezes, que aceita, por exemplo, né, o menor valor que a gente poderia pagar, porque ele também quer estar ali para treino. Então, sim, você investe bem em alguém para criar sua identidade visual e tal, e se você não tem tempo de fazer os posts, mas aí eu não vou negar, já tive estagiário e dá trabalho, porque no fim das contas tá. o conteúdo é seu. Então, ele É praticamente só isso. faz as artes, ele ou ela, enfim. A É. Mas pessoa a só faz as indicar artes e a sua é, sugestão de estagiária é de qual área? não, da área mesmo Publicidade, de marketing, design gráfico e rede social, é design social gráfico. media, se chama de Uhum, social media specialist, sei lá, especialista em rede social, né? Então, você uhum. pode, é isso, por exemplo, eu tenho uma pasta no Canva com vários modelos, só que o mais fácil, na verdade, na minha opinião, é criar arte, porque o difícil é você conseguir criar o conteúdo, e aí você É, tem que explicar e depois tem que revisar o que a pessoa fez. Então, também não vou sim, negar, dá trabalho. inicialmente, você Não, vai gastar marketing mais dá tempo, trabalho. Dá tudo trabalho. gasta no Dá trabalho. Conteúdo dá trabalho e para trabalho. pagar a empresa é caro. Estou trocando a minha da clínica agora, é um É, terror. Sabe é. que a Muito gente pegou caro. uma menina que está nos ajudando nisso, porque a gente era muito indisciplinada, então a gente tinha que ter alguém que também nos cobrasse. Então ela fica no Sim. nosso pé, assim, né? Ah, Então, mas eu achei o valor dela, assim, razoável, assim, a gente eu não acha um valor absurdo perto do que a gente estava olhando, assim, daqui a pouco, se você quiser, eu posso lhe dar a dica dela, ela mora agora em Floripa. Ah, eu quero. legal. Eu não conheço ninguém em Brasília ainda. Quem me ajudou sempre foi de São Eu estou Paulo. hoje trocando, estou pegando uma equipe que acho que é do Sul. Ah, é? Tô porque Teve não uma... é fácil, e é É, caro, e tive a uma gente... reunião com o Guga essa semana, ela está fazendo as coisas, um monte de coisa errada da clínica, e aí a outra do Melhor Viver é um pouco caro, porque a gente ainda não está ganhando, e aí cada uma tem Claro, que não, eu desembolsar, entendo. então é uma situação um pouco Não, difícil. tem que, é isso. Se a pessoa não está em condição É, financeira de investir, eu falo, não faça isso. não faz, Porque o que faz com que a gente consiga cliente é indicação, gente. A é o melhor boca a estratégia de boca. marketing do Brasil é o boca a boca. É, Quando eu sempre pergunto para as pessoas, como você ficou sabendo do serviço? Sempre. eu E ela fala, também. foi fulano que me indicou, Aham. então fulano que indica Beltrano, seja de orientação de carreira, seja programa de educação para aposentadoria, qualquer Esse serviço. grupo aqui eu estou por indicação, Assim. eu acho que é Né, sempre assim, Virgínia? é. Pois é, então assim, é muito raro o que a rede social ela serve só para confirmar que você faz o que você faz. Uhum. Porque o que eu escuto é, fulano me indicou. Aí eu pesquisei, aí eu vi que realmente é você a pessoa que me indicaram, porque está postando conteúdo Sim. sobre isso. Agora, a rede social, a não ser que Não você traz. esteja realmente com uma equipe de marketing, formatura e gasta, sei lá, 4, 5 mil reais por mês só com marketing, e É. faz Sim. e-book, tem e-mail marketing, né? E Aí já aí está é no outro. outro Não, patamar. e o É. que dá nem tanto essas coisas, é o Google. Você publicar pelo Google. Os outros, a gente está na clínica e Exato, assim, olha, não traz. essa é uma dica que a Não Carol traz, eu recebeu tenho feito recente. cursos. Colocar anúncio no Google parece que tem sido mais Uhum. eficaz, né? É. É. Aí, se A gente você ainda não puder, fez isso. Joana, passar com quem você está fazendo os anúncios do Google, se você puder E passar. então, eu estava com essa moça, que é a Emanuele, ela é um freelance, mas hoje eu estou começando com uma equipe que é da Super Dental, estou fechando hoje o contrato com eles. E eu achei bem mais em conta, porque é uma empresa já grande, faz para empresas, eles são mais focados na odontologia, mas para o Google não tem diferença, eles fazem o site, tudo incluído, e eu gostei muito do preço deles. Então, Entendi. eles fazem aquele lá, site interativo, já com a bolinha do Instagram, do WhatsApp, que vem para a clínica. Se você quiser, Legal. eu posso te passar, assim, o telefone deles. Eles trabalham com Sim, também nem é só empresas para mim, grandes. mas é para as minhas clientes também. Uhum. Uhum.
Eu agradeço se Aí, puder me passar o contato deles. Claro, se eles não tiverem com a agenda cheia, porque às vezes não quer compartilhar alguém que já te atende, vai falar, vai contratar e vai ficar com ah, mais tempo. não, mas eu acho que é uma empresa, essa é uma empresa grande, e Grande, né? aí eles são focados mais na odontologia. Como a minha clínica tem odontologia, mas eles vão fazer aquela landing page para cada especialidade que eu tenho. E aí está incluído na questão do Google. Então, assim, tanto que o Instagram, Facebook, nós vamos tentar, estou tentando treinar a menina da clínica que faz para a gente não ficar, porque é caro demais e não dá retorno. Não dá, não. Ali, Não dá. as redes sociais tem que ser porque a gente gosta de compartilhar conteúdo, gente, para vir cliente mesmo. É indicação, é parceria com pessoas que estão com a agenda cheia e mandam para você, é o que eu tenho falado também. Depois eu, né, lembrei do caso da Carol, que está aqui com a gente. Mas eu ia falar alguma coisa, esqueci agora. Enfim, depois eu lembro, qualquer coisa eu coloco lá no grupo. Mas foi Bota muito lá no bom. grupo, Joana. Oi? Bota Valeu, lá no grupo Carol. essa Que bom que você indicação. conseguiu escutar, mesmo aí cuidando da sua filhota. Você quer que eu coloque lá no grupo essa empresa? Pode Pode, colocar, Joana? se não, não, ou então você manda no privado e eu Manda mando. no... Não, pode mandar Tá, por mim. O que for mais fácil para você. tá ok. Eu vou ver com ele se ele Tá. faz mais empresas que não tem nada de odonto. Se ele falar que faz, eu já vou É colocar. melhor Porque perguntar antes. Mas o uma do- vez, a minha amiga que me indicou anúncios do Google foi uma empresa de advocacia, e ele falou que faz qualquer uma. Não, Aí eu não então, ele sei. falou para mim que faz, mas o nome da empresa deles é Super Dental. A É, gente tem a Simples Dental, como da Dental Creme, e eles fazem da Dental Creme. Então, assim, eles trabalham em empresas grandes. Mas eu vou perguntar para ele, tanto que eu estou conversando com ele hoje, porque a gente está fechando o contrato hoje, que eu estou saindo da outra e passando para ele. E aí eu legal. passo para vocês amanhã. Então tá. Então tá, Bacana, gente. gente. Acabou Boa que eu noite, esqueci de foi tirar ótimo. foto, aí o grupo tá pequeno, acho que não precisa, né? Vamos deixar para o É, próximo, então. deixa para o próximo. E aí Uma boa depois, noite. Emanuel, se você puder me contar por áudio, por WhatsApp, que eu ia te pedir, mas a gente já passou do tempo, das notícias do MCTI, como é que estão as coisas lá? Depois você me manda, Sim, eu te passo. tá bom? Gente, Para então um saber se já abraço, viu? começou. Vai Isso. Até a caminhando. próxima. Tchau. Tchau, gente. Até a Depois você me próxima. conta. Tchau. Hoje, Beijo. tá bom, Bom Beijo. irmão? descanso. Prazer, tudo Bom bom. descanso, gente.